Povo de Deus, Pai de Cristo Jesus a todos. Gente, hoje tem um vídeo novo no canal. Quem filmou foi o meu amigo Luiz Anderson, o Vulgo Chorão. Já agradeço demais ele. Gente, a gente tá aqui no carregamento especial, viu? Aí a gente teve que fazer uma manobra, certo? A manobra tinha que entrar para carregar as peças, né? Então já tá carregada a primeira, carregamos a primeira, né? Trelamos a primeira na segunda para não correr o risco de destrelar o equipamento, pois o peso é um pouco concentrado entre essas partes, ó, aqui e aqui, né? Então fui informado que já aconteceu algumas situações. Então, para evitar, eu digo, rapaz, vou me divertir um pouco. Faz tempo que eu não brinco, né? Mas graças a Deus a gente entrou. Vou explicar um pouco para vocês a manobra. O cargueiro é isso aí, ó. Negócio de DAF 530 é o que liga, né? Vou mostrar para vocês um pouco, né? Primeira passagem aqui, tem que ver que tem vários obstáculos. Bastante cuidado, tem que ter bastante atenção, bastante cuidado, ajuda. Ninguém consegue nada só, né? Tinha um olhando de um lado, um olhando do outro, e a gente concentrado em fazer o que tinha de fazer, né? Então, o caminhão tava do lado daquele lá, trelei, fiz a volta aqui, daqui passei pra lá, né? E aí vim tentando fazer a manobra, né? Fazia muito tempo que eu não me divertia assim, não brincava, porque eu me divirto. Quem me conhece sabe que eu não sou mais que ninguém, nem quero ser, mas eu me divirto, eu faço o que eu gosto, para honra e glória do Senhor. Quem conhece a minha história sabe que o caminhão foi um escape na minha vida, e Deus está sempre honrando com situações, porque eu não sou nada sem Deus. A primeira coisa, pessoal, que eu fiz quando eu entrei no caminhão, que eu trelei na outra carreta e disse: Senhor, sem ti eu não sou nada. E realmente, sem Deus, sem a presença dele, eu não conseguiria e eu não seria nada. Amém, povo de Deus lindo? Vai vir um vídeo aí bacana, porque o Luiz Anderson filmou alguma coisinha, alguma manobrinha, vai dar certo, tá bom? Tamo junto, fica na paz.